Deputado federal indignado com a lei da misoginia. Hoje nós temos aqui, vou passar para vocês alguns vídeos mostrando o quanto revoltou o deputado Nicolas Ferreira essa lei e o quanto ele está espalhando informações inverdadeiras, inverídicas sobre a lei da misoginia. Tá? Tudo isso e muito mais hoje no Choque de Razão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lai, eu falo de vários assuntos aqui no canal Choque de Razão. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto extremamente importante e que está tomando as redes sociais, que é justamente o texto da lei da misoginia que foi aprovada no Senado. Esse é o problema, Nicolas. Eu tô num grupo de empresários e a primeira pauta da manhã hoje foi, cara, eu vou parar de contratar mulher. Óbvio. O que vai acontecer é um monte de homem sendo falso acusado por misoginia, acabando com a vida do cara, mercado de trabalho parando de contratar mulher, porque afinal de contas, quem quer estar ao lado de alguém que você não pode discordar, que você não pode conversar? Não pode interromper. Você pode ser preso, não pode interromper. Exatamente. Num debate, não, você tá fazendo misoginia comigo. Pô, ninguém vai querer, pô. As mulheres que estão solteiras hoje em dia, ninguém vai pensar duas vezes em chegar nela numa balada ou casar. Meu irmão, você não lembra do Ronaldinho naquela entrevista, que ele falou assim, você vai pra onde depois daqui? Pô, você quer sair comigo? Tá querendo saber demais. Tipo, misoginia. Misoginia, meu irmão. Já assédio. Ponto. Que existe homem escroto, babaca, que desrespeita as mulheres, que é agressivo com as mulheres, que rebaixa as Joga mulheres. pena de morte, Isso pode jogar não- na cadeia. Meu irmão, isso eu não tenho dúvidas. Agora, o que realmente protege as mulheres? Bom, nesse vídeo que eu acabei de mostrar, é justamente o deputado Nicolas Ferreira falando atrocidades sobre o texto, né? Ele pega informações, olha como que ele faz, olha como que 90% dos políticos de direita que se dizem conservadores, eles fazem assim. Eles pegam uma informação verdadeira, tá? Essa informação pode ser qualquer coisa, qualquer notícia que esteja em alta, e eles começam a colocar vários pontos nessas notícias, vários detalhes nessas notícias, e começam a florear a notícia e transformam ela numa notícia falsa. A lei é verdadeira, foi aprovada no Senado, fato. Porém, ele fala dela de um jeito que parece que tudo que você disser agora para uma mulher vai ser crime, tá? E não é bem assim que funciona. A lei não funciona assim. Independente do que eu acho, do que a mulher acha, ou do que o Nicolas acha, a lei ela é expressa e completa. Tá lá. O crime de misoginia vai ser aplicado àquela pessoa que realmente agir com um ódio contra as mulheres, que pratique realmente situações em que realmente transpareça o ódio contra as mulheres, sabe? Não é simplesmente, nossa, hoje você tá tão estressado, você tá de TPM, não é isso, tá? Então ele coloca algumas informações no vídeo que distorcem a realidade do fato, e isso faz com que muitas pessoas que o acompanham acreditem nisso. Eu tô quase chamando o Brasil de brasa mesmo. Sinceramente, é desanimador. Eu vou te explicar o porquê. Senado aprova projeto que equipara misoginia ao racismo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é misoginia. Eu peguei esse trechinho desse vídeo, pessoal, para vocês entenderem. Ele fez um vídeo de 13 minutos, e eu não vou colocar vocês aqui para assistir esse vídeo de 13 minutos, seria até covardia da minha parte. Mas esse trecho, esse vídeo de 13 minutos, ele fala centenas de coisas. Durante esse vídeo ele fala que a culpa é do Lula, que a culpa é do Hamas, que a culpa é da chuva, é do sol, a culpa é de todo mundo, tá? Ele coloca vários pontos, ele não foca no assunto, ele começa a divergir o assunto em várias outras ramificações, e isso faz com que a notícia se transforme em uma notícia extremamente sensacionalista. O vídeo dele tenha milhões de visualizações e centenas de milhares de pessoas caiam no golpe. Qual é o golpe? Criar uma história falsa em cima de uma notícia verdadeira. E muitas pessoas, gente, acreditam nisso. Sendo que é tão simples você pegar o texto base, que foi aprovado no Senado, e ler ele. São 11 páginas só. É muito rápido. Você, em uma hora, você consegue ler tudo, dependendo do seu grau de leitura. Eu li ele em 10 minutos, eu li as 11 páginas. Porém, você tem que entender que é muito simples mostrar que o Nicolas está mentindo em alguns pontos, porque é só você ler, é só você pesquisar, é muito simples, é muito fácil, sabe? E só que por ele ter uma condição social muito alta, ele é um deputado federal, ele foi o mais bem votado do Brasil, ele é crente, ele é evangélico, então ele não fala mentiras, ele não
a palavra dele é quase que uma verdade para o círculo que acredita nele. Então as pessoas não questionam, as pessoas não pesquisam, as pessoas não estudam, não leem. E isso faz com que elas acreditem e caiam em contos do vigário. Elas caem em histórias criadas e manipuladas por ele, justamente para trazer o ponto que ele quer, entendeu? E a gente não pode deixar que isso aconteça, gente. Eu vou deixar aqui para vocês agora um outro vídeo, que ele continua no mesmo Redcast, lembra do movimento Red Pill? Eles estão extremamente irritados com essa lei. Tá? O movimento Red Pill está, assim, totalmente inconformado com a criação dessa lei, com a aprovação dela no Senado, e eles vão fazer de tudo para derrubar essa lei, tá bom? Eles vão inventar todo tipo de mentira para derrubar essa lei. Mas ele estava nesse podcast, nesse Redcast, e eu vou mostrar mais um trechinho do Redcast para vocês, para vocês entenderem do que eu estou falando. Sei lá, pensa num padre vestido. Você pensou ele de sunga? Pô, estereótipos existem, e óbvio que existem estereótipos sim, pô. Você vai olhar, pensar numa prostituta, você vai pensar numa mulher toda bem vestida? Você vai pensar num bandido? Talvez venha aquilo que tá na sua mente mesmo, pô. Quando você olha, você vê Cidade de Deus, você vê até mesmo a própria representação da própria esquerda sobre isso, são pessoas pardas ou negros. Então, tipo assim, mas aí você tá querendo dizer que minha cabeça é preconceituosa pelo primeiro pensamento que eu tive? O que você tá querendo dizer? Aí, meu irmão, dali pra frente foi só pancada. Chamei polícia já pra minha professora de filosofia, meu irmão. É a faculdade. Assim. Então, vou situar aqui para vocês. De acordo com o Nicolas Ferreira, né, ele estava numa aula onde a professora, pelo que eu entendi do vídeo lá, ela foi assaltada, ela estava presenciando um assalto, e aí ele começou a mostrar os estereótipos. Ele disse que quando a gente pensa em bandido, a gente automaticamente pensa, né, entre aspas, em pessoas pardas, ou negras. Quando a gente pensa em uma prostituta, a gente pensa numa mulher, a gente nunca pensa numa mulher bem vestida. Quando a gente pensa num padre, a gente não pensa no padre de sunga, a gente só pensa nele. Então ele cria estereótipos, ele fala de estereótipos com tanta tranquilidade, sendo que isso é crime. Ele está estereotipando as pessoas, isso não pode. Ele é um deputado federal, ele é pago para representar o povo, ele é pago para defender, para questionar pessoas que pensam assim. Ele é pago para isso, ele é pago para ir lá e falar, olha, você não pode pensar isso, você não pode associar uma pessoa de pele escura a um bandido, você não pode associar uma mulher que está com roupas curtas a uma garota de programa. E não, ele vai lá e ele mesmo fala isso. Isso é de uma eu não sei nem usar, não sei nem que palavra usar. Mas aí ele diz que, mas o estereótipo existe. Não pode existir. Ele existe porque o Nicolas tem uma cabeça conservadora, patriarcal, machista e misógina. E isso não pode existir. Ele, como deputado, ele não pode falar esse tipo de baboseira e ficar impune. A gente tem que pressionar, sim, para mostrar que ele não pode falar o que ele quiser e as coisas vão continuar tranquilas para ele, tá? Então, mais uma vez, eu digo para vocês, a gente tem que cuidar muito bem das pessoas que a gente coloca no poder, certo? A gente tem que escolher muito bem as pessoas. A gente quer uma pessoa desse nível, que fala esse tipo de atrocidade, ou a gente quer pessoas que vão estar lá lutando justamente por nós, pelo povo, certo? A gente tem que saber escolher os nossos líderes, a gente tem que saber escolher as nossas lideranças, senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Projetos que são benéficos para o povo não vão ser aprovados, e projetos que contemplam uma pequena parcela da população vão ser aprovados. O Nicolas não votou a favor de taxar os super ricos e bilionários e as bets, ele não votou a favor do gás para o povo, ele não votou a favor do reajuste do Bolsa Família. Então, ele nunca votou nenhum projeto do que o Nicolas participou, seja como autor ou como votante, que seja a favor do povo, foi aprovado por ele. Ele nunca votou a favor. Inclusive, o fim da escala 6x1, ele é uma das lideranças que mais bate contra o fim da escala 6x1. Porque na cabeça dessa galera, na cabeça desses caras, o trabalhador tem que trabalhar 7x0, não tem que estar escolhendo. Eles dizem que tem que ser livre a negociação. Pensa bem, cara, põe a mão no coração agora e pensa. Você acha mesmo que se você chegasse no dono de uma empresa gigantesca e negociasse com ele, você acha que essa negociação seria benéfica para você de alguma forma? Me fala.
Sabe por que não seria? Porque tem pessoas que estão em situações piores do que você. Talvez você não aceite trabalhar por R$50 o dia. Talvez você não aceite trabalhar por R$30 o dia. Mas tem pessoas que vão aceitar porque estão em situação pior. Tá? E isso diz muito sobre as nossas lideranças, diz muito sobre como eles querem que essa negociação aconteça. Eles usam os Estados Unidos como modelo, mas a gente não tem uma estrutura para ter um modelo como os Estados Unidos. Tá, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, comenta nesse vídeo, compartilha ele com a maioria das pessoas que você puder, o máximo de pessoas que você puder, porque esse vídeo é muito importante. A gente está em ano de eleição, a gente tem sim que lutar a favor dos ideais do povo. A gente tem que lutar contra líderes que são contra o povo. A gente não pode mais deixar essas pessoas serem eleitas e deixar essas pessoas ganharem para ficar lá fazendo nada além de aparecer na internet para questionar qualquer coisa que seja a favor do povo. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.